Olá pessoal, meu nome é Eunice Borges, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse canal a gente sempre fala um pouquinho sobre a vida de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar um tema muito especial, que é sobre os vistos H1B e sobre os vistos L, que foram restringidos de entrar aqui no país, né? Foram proibidos. E eu tenho certeza que vem novidade boa para vocês por aí, tá bom? Então acompanhe o vídeo até o final e já deixa o seu like aí. E se você não é um inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Até já eu conto tudinho para vocês. Pessoal, voltando ao tema do nosso vídeo de hoje, os Estados Unidos ultimamente, sem dúvida, têm se transformado num território de guerra de gigantes. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre aquele memorando que falava que se os estudantes F1, que têm a inglês como segunda língua, principalmente esses, né, que se eles não voltassem, gente, a estudar agora no outono, na modalidade presencial, eles seriam forçados a retornar aos seus países de origem. Então, houve uma comoção muito grande aqui no país, os estudantes ficaram muito preocupados, os estudantes pressionavam as escolas pressionavam os governantes, e resumir o que aconteceu, né? Qual foi esse desfecho? A Universidade de Harvard, juntamente com a Universidade de Massachusetts, se uniram, gente, aí num processo para derrubar esse memorando, tá? Imposto pelo governo Trump. E o resultado foi vitória das escolas, vitória dos estudantes. Então, quando grandes instituições se unem, gente, com certeza o resultado é muito bom, o resultado é muito positivo, tá? E agora não foi diferente em favor dos trabalhadores aí, das pessoas que têm o visto H1B e o visto L, tá? Agora, no dia 10 de agosto, grandes empresas de tecnologia, eu vou até falar o nome delas aqui para vocês: Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, entre outras, tá? Elas entraram com uma ação judicial contra a medida restritiva imposta pelo governo dos Estados Unidos que proíbe a entrada de trabalhadores estrangeiros no país durante a pandemia, tá bom? O processo foi aberto aqui na Califórnia, tá? As empresas alegam que tais restrições prejudicam os negócios e também têm impacto sobre a economia do país. Entre os prejudicados, como eu falei para vocês, estão aí as pessoas que têm o visto H1B e o visto L, tá bom? Lembra, gente, que aquelas pessoas com grandes especializações, que é uma coisa muito comum, se usa há vários anos aqui nos Estados Unidos, trazer estrangeiros capacitados para trabalhar aqui, e também aquelas pessoas que já trabalham aí no Brasil, por exemplo, e as empresas querem mandar para uma filial existente aqui no país, ou querem abrir uma filial aqui no país e querem mandar já um profissional que sabe que tem qualificação, que sabe que já entende do negócio, um profissional da confiança da empresa. Eles querem mandar aqui para os Estados Unidos, porém agora esses profissionais estão proibidos de entrar no país. Então, querendo ou não, isso prejudica a vida desses profissionais, né? Que tinham o sonho de entrar aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda é um país que muitas pessoas sonham em morar, tá bom, gente? As pessoas elas imigram para a Inglaterra, para o Canadá, para a Índia, para vários países. Só que o sonho de muitas pessoas é imigrar legalmente aqui para os Estados Unidos. E quem já tem esses vistos em mão, eles já tinham essa certeza, não, nós vamos conseguir, nós vamos entrar, nós vamos trabalhar lá legalmente, né? E de repente surgiu esse memorando aí que proibia a entrada, ainda está em ação ainda, tá, gente? Proibindo a entrada dessas pessoas aqui no país. E isso tem prejudicado a vida de muitas pessoas e a vida também dessas empresas que sempre utilizaram mão de obra estrangeira. Não é uma coisa nova, isso sempre aconteceu aqui no país. E de repente foram proibidos de trazer esses funcionários aqui para o país, tá? Então as empresas alegam, tá? Que a determinação de Trump pode causar danos irreparáveis tanto para esses profissionais como para as empresas e também para a economia do país. Eles alegam ainda que essas restrições foram baseadas em uma falsa presunção de que serviria para proteger os empregos do norte-americano aqui no país.
Gente, pensa comigo, talvez, e eu estou dizendo um grande talvez, na área da tecnologia pode até ser, tá? Proteger o emprego do norte-americano. Tem muito norte-americano que realmente trabalha aqui na área de tecnologia. Mas vamos pensar um pouco mais além. Aquele funcionário que vinha para cá também trabalhar na agricultura, nas grandes fazendas, plantar, colher, arar a terra. Gente, vocês já viram algum americano fazendo esse tipo de trabalho? Pode ter, gente, mas é muito pouco. Normalmente essas fazendas também utilizam mão de obra estrangeira, porque não é do americano pegar no pesado, ficar sol a sol arando terra, plantando, colhendo, não é do americano, não é uma coisa típica. Pode ser que daqui para frente isso venha a ocorrer, mas até aqui a gente sabe que, né? Então, essas empresas de tecnologia, elas entraram com o processo para derrubar esses memorandos, para que os trabalhadores possam voltar a entrar no país, tá bom? De forma legal. E é uma coisa muito interessante, tomara que dê tudo certo, como ocorreu aí com os estudantes, que a vitória foi dos estudantes e a vitória foi das escolas, tá bom? Gente, o que as empresas alegam mais é que enquanto elas não podem trazer essas mãos de obras especializadas para cá, o que está acontecendo? Tem outros países que estão se beneficiando com essa medida, e não é os Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos não pode trazer esses funcionários para cá. Porém, o Canadá, Índia, China, elas estão contratando, recrutando, trazendo esses profissionais especializados para ficar nos seus países. Porque se não pode entrar nos Estados Unidos, então elas estão criando oportunidades, trazendo, sem perca de tempo, essas pessoas totalmente qualificadas para trabalhar em seu país. Então, quem está perdendo com isso realmente parece ser os Estados Unidos e as empresas norte-americanas, tá bom? Mas essas grandes empresas que eu citei para vocês, elas já entraram com esse processo e eu creio, gente, que elas vão sair vitoriosas. Por quê? Porque foi assim com os estudantes, tá? Então é muito importante quando grandes instituições se unem em prol de um propósito, tá? Porque a certeza de vitória realmente é muito grande. Por isso que eu estou falando, você que tem o visto H1B, você que tem o visto L, aguarde, porque vem novidade boa por aí. Esse processo ele foi iniciado aqui na Califórnia no dia 10 de agosto, agora. Então está muito recente ainda, tá bom? Está muito recente, hoje tem 5 dias que esse processo foi instaurado, mas a gente espera colher bons frutos disso daí. Então, vocês que têm esse visto já fiquem alerta, porque eu acho que vai acontecer aí alguma reviravolta nessa situação, tá? E eu também falei para vocês aí no vídeo anterior, Estados Unidos, a igreja pode ajudar. Eu vou até deixar o link desse vídeo aí para vocês, porque, gente, a igreja é uma instituição muito forte e ela deveria seguir o exemplo dessas grandes instituições que se unem por um propósito, né? Porque aqui tem muito evangélico trabalhando às margens da sociedade americana, trabalhando em subempregos tipo faxina, construção, entre outros, tá, gente? Eu não tenho nada contra trabalhar na limpeza, porque eu também já trabalhei muito na limpeza. Eu já contei essa história aqui para vocês no canal. Só que a gente não vem para outro país, um país de primeiro mundo, para trabalhar na faxina. É lógico, gente, se é isso que está pondo pão na sua mesa, quem sou eu para falar contra? Mas eu tenho certeza que dá para melhorar isso daí se essa instituição começar a lutar pelo seu público aqui nos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso, gente? Porque 70% das pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos, aí antes da pandemia, lógico, porque agora não tem ninguém entrando, mas antes da pandemia, 70% dos imigrantes eram evangélicos. Tá? E onde estão esses evangélicos? Vivendo à margem da sociedade americana, porque muitas vezes não consegue se inserir por falta de falar o idioma, ou às vezes por falta de informação. Sabe, gente, por falta de tantas coisas, essas pessoas estão se perdendo aqui nesse país, tá? E outra coisa, essas igrejas não estão tendo o mesmo crescimento, ou seja, elas não estão recebendo essas pessoas ou não estão recebendo da forma que deveria, porque não está tendo, a gente não vê esse crescimento na igreja americana, tá? Então essas pessoas entram aqui e aqui elas se perdem, vão saber Deus para onde, porque vivem às margens da sociedade americana e não conseguem se inserir,
não consegue viver na legalidade, porque eu também faço parte disso, tá, gente? É muito difícil você ficar legal aqui nesse país, tá? É difícil mesmo, porque você entra com o seu visto de turista, passou 6 meses, se você não pediu a extensão, você vai ficar ilegal. Você entra aqui como estudante, enquanto você está estudando, você está legal. Só que muitas vezes a pessoa entra como turista, entra como estudante, aí ela está legal com o visto, mas ela cai na ilegalidade quando ela precisa pôr o pão na sua mesa. Porque como viver num país desse sem trabalhar? É onde as pessoas caem na ilegalidade, tá? Porque essas pessoas de visto de turista e visto de estudantes não têm permissão para trabalhar no país. E como essa pessoa vai sobreviver nesse país sem trabalhar, gente? Então é nisso que eu falo que a Estados Unidos, a igreja pode ajudar essas pessoas a encontrar um caminho para ficar legal aqui nesse país. Podem criar políticas públicas para essas pessoas ficarem legal aqui no país. Um imigrante só a gente não tem força, mas a instituição tem força, tem muita força. Então pode encontrar esses caminhos, né? A voz delas podem chegar aonde a nossa voz não chega, tá bom? Então fica aí o meu apelo mais uma vez, Estados Unidos, a igreja pode e deve ajudar essas pessoas que estão vindo aqui para o país, tá, gente? Porque não é a minoria, são 70% dos imigrantes que entram aqui nesse país, que são evangélicas e que passam a viver às margens da sociedade, tá? É lógico que tem gente que vem para cá, é evangélico e vem com visto de trabalho, vem para cá e consegue casar aqui, mas como eu já disse para vocês no vídeo anterior, nem todo mundo vem casar nos Estados Unidos. Tem muita gente que já vem com as suas famílias, tá? E elas têm dificuldade na hora de ficar legal aqui nesse país. E ficar ilegal aqui nesse país é um risco muito grande, tá? Então você pode ser preso, você pode ser deportado. Então viver na ilegalidade não é uma coisa boa, principalmente para os evangélicos à luz da Bíblia, gente, tá? É uma coisa muito clara. Evangélicos à luz da Bíblia viver ilegal no país, trabalhar ilegal no país, é uma coisa que não é correta. Então eu deixo esse apelo aqui incessante. Já falei no vídeo anterior, estou falando novamente. Estados Unidos, a igreja pode e deve ajudar. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E você que tenha esses vistos H1B, visto L, fiquem ligadinhos, porque com certeza vai vir novidades por aí e novidades boas, tá, gente? Boa sorte para todo mundo. Por hoje é só um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.